Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre inteligências artificiais. Eu não vou entrar muito no tema de programar inteligências artificiais, mas eu queria falar um pouco sobre como as inteligências artificiais atualmente afetam o seu aprendizado, tá? Então, se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já vai começar, tá? Desde que o ChatGPT chegou, ele trouxe a inteligência artificial, digamos que, para o mundo. Sempre foi um tema muito voltado à área de tecnologia, sempre visto como um tema muito complexo. Muita gente debate a ética da inteligência artificial, né? Se ela vai tomar profissões, se ela vai ocupar espaço de pessoas e tal. Mas eu não vou entrar nesse tema aqui, tá? Eu vou focar mais na questão de aprendizado. Quando o ChatGPT chegou, ele meio que estourou esse tema de inteligência artificial. Porque ele trouxe a inteligência artificial como se fosse um sistema de busca. Então, como um Google, como um YouTube, você simplesmente vai lá, coloca a sua dúvida, ele tem as suas limitações, mas ele trouxe de uma maneira muito mais simples, porque o Google, mesmo que você jogue as suas dúvidas lá, você tem que abrir os fóruns, abrir os arquivos, procurar, pesquisar, exige um certo esforço, tá? E é um esforço que eu digo que ele é importante, tá? O YouTube também, né? Você joga lá no YouTube e aí você tem vídeos, você tem que ver os vídeos, ver se fala da sua dúvida. Muitas vezes o vídeo ele tem um título ali que talvez te interesse, mas na prática o vídeo em si não leva a nada. Então exige uma busca um pouco maior. E o ChatGPT ele tem essa característica de ele te traz uma resposta pronta. Então ali é 1 mais 1 igual a 2. Então muitas vezes a resposta ali está muito mais fácil. Então você tem pessoas mais jovens que estão entrando na programação agora que não utilizam o Google para pesquisa, nunca entrou num Stack Overflow, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum até mesmo nas redes sociais, né? Muita gente usa mais o TikTok para pesquisar do que YouTube e Google, por exemplo. Então, isso está se tornando algo meio delicado ultimamente, porque o ChatGPT ele tem a possibilidade de te dar respostas prontas. Então, você vai lá no ChatGPT e coloca, por exemplo, eu quero um projeto de criação de logins com o Flask, por exemplo. Ele vai te dar um código pronto. Obviamente esse código nem sempre é perfeito, você tem alguns erros ali, mas aí que está o problema. Muitas vezes o programador ele não precisa nem pensar, porque ele vai lá, copia o código pronto e joga no VS Code, roda, vai ter alguns erros. Ele nem pensa nesses erros, ele copia o erro e joga no ChatGPT. O ChatGPT conserta, ele volta para o VS Code e ele vai fazendo isso, esse caminho de jogar os erros até que o projeto rode de maneira limpa. Então, isso de certa forma é positivo, porque é uma ferramenta que acelera muito o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes um projeto que você ia levar 2, 3 dias desenvolvendo, você leva 2, 3 horas, né? E isso é bom, é muito mais produtivo, ajuda muito. Mas o problema é que você está, de certa forma, emburrecendo, né? Você não é capaz de criar um projeto sozinho, você não consegue pensar nas ideias, pensar o que precisa, você não sabe as funções necessárias, porque se você está só copiando e colando, você não está vendo para que serve aquela função, você não está vendo como que é estruturada aquela rota, por exemplo. Então, se você pensasse assim, cara, eu preciso desenvolver esse projeto sem o ChatGPT, você conseguiria? Talvez sim, talvez não. E se você não consegue, considera, tá? Às vezes você não consegue porque você não estudou aquela matéria e realmente, nesse caso, muitas vezes faz sentido você utilizar. Então, muitas vezes eu uso o ChatGPT para pesquisar, por exemplo, estruturas HTML, que eu coloco aqui. As estruturas HTML eu utilizo o ChatGPT porque não é a minha área de atuação. Eu não me interesso por ser um desenvolvedor front-end, por aprender CSS, HTML, porque para mim não faz sentido. Então, eu utilizo do ChatGPT para pegar esses códigos de HTML, de CSS, porque eu não vou estudar tudo do zero para fazer um vídeo. Tá? Para mim não faz sentido fazer isso, porque a minha área principal é o Python. Tem alguns conhecimentos de HTML e CSS que naturalmente eu aprendi porque são muito fundamentais. Então tem muitas coisas que eu sei porque é, digamos que, o básico da programação, né? Se você não sabe nada de HTML e CSS, eu recomendo que você saiba pelo menos um pouquinho. Mas você pode ser um cara como eu. Você aprende ali o básico do básico, tipo, você sabe estruturar, você sabe para que serve algumas poucas coisas. Mas se você for fazer algo mais complexo, aí você procura um desenvolvedor front-end ou se você pode utilizar o próprio chat para você
gerar os códigos para você se for algo muito simples, tá? Porque essa é a grande questão do front-end. Ele é mais difícil do que o back-end para usar uma inteligência artificial. Porque se eu fosse aqui, por exemplo, esse código de fundo que está rodando aqui é o código do CRUD. Se eu quisesse, por exemplo, jogar isso aqui no ChatGPT, não seria difícil. Então, ele ia me dar a resposta que eu quisesse. Só que o front-end já não é tão simples, porque você tem as questões de design. Então, que cor você quer colocar ali? Você tem que ir lá, você tem que colocar as cores, você tem que testar os layouts, você tem que posicionar. Quando você está programando, se você não está fazendo um design responsivo, você tem que adaptar o tamanho da sua tela. Então, você usa notebook, você usa um monitor maior. Isso faz diferença no front-end, que acaba complicando um pouco mais. Mas eu acho que é aí que é a parte que a ferramenta ela vira algo realmente útil para você, algo que não te atrapalha, mas que te ajuda. Por quê? Você quer fazer algo ali no front-end e aí você não sabe necessariamente como você faz para pegar um botão que está lá no canto superior esquerdo e arrastar ele para o meio da tela. Você não vai pedir para o ChatGPT simplesmente fazer isso, porque ele não vai fazer para você, porque é uma questão mais de design, é algo mais pessoal, é uma personalização. Então você vai lá e vai perguntar para ele, qual é a função que eu preciso utilizar para mudar o botão de lugar, né, que seria ali a questão do CSS. Então, como eu faço para arredondar as bordas? Como que eu faço para mudar a cor do fundo sem mudar a cor das letras? E aí que é onde ele realmente entra, quando você faz perguntas das quais não vai vir uma resposta 100% pronta. Vai vir uma resposta que você tem que pegar ela e utilizar como se fosse uma ferramenta. Então, você vai pegar a resposta e vai colocar no seu código, mas você vai precisar pensar ali também, certo? Então, aqui, por exemplo, eu deixei aqui o código rodando, como eu disse, e aqui, por exemplo, a gente tem uma questão de banco de dados. Então, você pode pedir para o ChatGPT gerar tudo isso aqui para você. Você pode, mas aí também já não fica interessante, você começa a emburrecer. Então, o que eu sugeriria para você? Vai no ChatGPT e coloca assim: como eu faço para criar uma tabela de banco de dados no Python? Ele vai te dar isso aqui, o que é totalmente diferente de você dizer, crie uma tabela no banco de dados, entendeu? Você perguntar como fazer é diferente de você mandar ele fazer, porque se você mandar ele vai fazer, você vai emburrecer. Só que se você pedir para ele como fazer, ele vai te dar um passo a passo do que você precisa, ele vai falar, primeiro você faz isso, ele vai te explicar. Por exemplo, você vai colocar aqui, você sabe necessariamente o que é ID, Integer Primary Key Auto Increment? Muitas vezes você copia e cola, mas você não sabe exatamente o que é o ID, o que é o Integer, o que é o Primary Key, o que é o Auto Increment. Então, se você lê um código desse, você não sabe o que significa cada item dessa linha, você está, de certa forma, utilizando a inteligência artificial de maneira errada, você está se prejudicando, você precisa saber o que está aqui. Como eu disse, eu não sou contra você utilizar, eu sou contra você emburrecer com ela. Então, se você está pegando uma informação e colando direto no seu VS Code, mas você sabe tudo que está ali, e você está utilizando aquilo só porque, cara, seu tempo está apertado, você precisa produzir mais rápido, tudo bem, eu entendo, e eu faço isso dessa maneira. Mas se você está copiando e colando informações que você não sabe do que se trata, mas você está fazendo isso só porque você está com preguiça de aprender, aí você está se prejudicando demais com as inteligências artificiais, tá certo? Então, nesse vídeo, é o que eu queria falar sobre isso, tá? Eu vejo que esse tema está crescendo muito. Você tem muito programador de ChatGPT no mercado, então o cara vai lá, ele faz um curso mais ou menos, e aí ele se joga no ChatGPT, então todo o problema que ele tem, ele resolve no ChatGPT, e aí ele acaba emburrecendo. Então, se ele tá numa situação que ele não pode usar o chat, ele não é mais programador. Sabe, ele meio que ele perde as habilidades dele, porque ele não sabe, ele sabe criar uma função, mas ele não sabe estruturar um projeto da maneira como deve, sabe? Ele precisa de um apoio ali com ele, e aí você acaba virando um programador, digamos que, sem valor, né? Porque você é uma pessoa que é um programador que não sabe programar. Né, você precisa de uma ferramenta ali na sua mão programando para você, e aí a sua única função é copiar e colar os erros e copiar e colar os acertos até que o código fique pronto, né? Então não seja esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa está aumentando muito, tá? Porque isso muitas vezes é tentador, porque você tá vendo que a maioria das pessoas faz isso. Então você pensa, se a maioria das pessoas está fazendo isso, eu vou fazer também.
Porque aí você acaba se misturando e aí você tira aquele peso de você falar, não é só eu que uso, todo mundo usa. Só que isso a médio e longo prazo vai ser muito delicado, tá? Então, hoje você tem muita gente sendo esse profissional de ChatGPT. Daqui a 5, 10 anos, esse número de profissionais de ChatGPT vai ser muito maior. Só que isso não significa que é algo bom. Então, se você for o tipo de programador hoje que foge disso e aprende a criar os códigos por si só, você vai ser muito mais valioso no médio e longo prazo, tá? Como eu disse, não é para você ignorar a existência do ChatGPT, é para você utilizar ele da maneira certa. Porque se você for aquele cara old school que fala assim, eu não uso nada e eu escrevo código no papel e caneta, você também não vai ser valorizado, porque você é uma pessoa retrógrada aqui, você não utiliza as ferramentas de produtividade que vão surgindo e você está se atrapalhando, tá? Você está atrapalhando o seu próprio desenvolvimento. Então, esse tipo de ferramenta é aquilo. Aprenda a utilizar. Um martelo, ele pode servir para construir uma mesa, para destruir uma mesa ou para machucar teu dedo. Então, você tem que saber utilizar ele da maneira correta. Da maneira correta, o ChatGPT é o seu maior aliado no aprendizado e no trabalho de programação. Da maneira errada, ele vai te emburrecer e vai te transformar num profissional horroroso, tá? Então, por esse vídeo foi só isso, tá? Não teve muito código. Esses vídeos, eu vou trazer esses vídeos de maneira mais pontual, tá? Esses vídeos de bate-papo, porque são temas muito importantes, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.